Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal XYZ da Engenharia. Hoje nós vamos falar novamente, dar uma pincelada na conversão de unidade pelos métodos das chaves, que é uma metodologia muito empregada na engenharia, principalmente na mecânica dos fluidos, que é uma matéria bem complicada quando se trata de conversão de unidade e muito utilizada também, conhecido como fenômeno dos transportes em algumas outras faculdades ou universidades. Então aqui a gente nesse canal neste vídeo nós estamos tratando na conversão de unidade do método das chaves. Bem, então você pode utilizar essa metodologia para poder converter velocidade, para converter viscosidade, massa específica ou peso específico, onde você vai ter para observar no SI, você tem velocidade em metros por segundo, então você vai ter taxas, né? Taxas para fazer conversão de taxas, o método da chave ele é muito útil, ele é muito melhor que a metodologia da regra de 3. Você tem viscosidade, né, onde você tem diversos tipos de dimensões diferentes, né, Newton, segundo, metro quadrado, então se torna relativamente difícil quando se trata de regra de 3. Massa específica, quilogramas por metro cúbico, peso específico, Newton por metro cúbico, mas esse tipo de metodologia ele pode ser aplicado em qualquer outro tipo de conversão de dimensão. Tá? Você pode aplicar em qualquer uma conversão. Você quer converter somente comprimento de metro para centímetro, tá? De centímetro para milímetro. Pode empregar a mesma metodologia. Então vamos dar uma especificada para vocês entenderem melhor como que elas ficariam. Então você convertendo para velocidade para o MKS, que é um sistema bem utilizado, né? Na verdade não, na velocidade você é um sistema usual, né? Não é o MKS, é o quilômetro por hora, mais utilizados em os tacógrafos de carro. E aí você tem viscosidade, sim, no sistema MKS você tem quilograma força por segundo metro quadrado, né? Que é diferente da unidade padrão do SI, do sistema internacional, que é conhecido como Newton segundo por metro quadrado. Você tem as massas específicas, quilograma, metro cúbico, e você deveria transformar para UTM por metro cúbico. Então, o método das chaves pode ser aplicado aí. Vamos passar para vocês observar como que vai ser aplicado. Bem, vamos testar a velocidade. Então, vou pegar um exemplo só para o vídeo não ficar muito longo. Se vocês quiserem, mais à frente eu faço um vídeo falando mais especificado sobre as outras unidades. Logo você tem aqui a velocidade, então as dimensões da velocidade usual, quilômetro por hora, e deve ser transformado para metro por segundo. Então, a primeira coisa de tudo, você deve ter a base padrão anotada, né? Você tem de ter ela de posse desses dados para poder executar a conversão. Tá? Tanto sai por regra de 3 quanto pela metodologia das chaves. Nós vamos utilizar, sempre você vai ter que ter esse tipo de base. Então você tem a distância, então eu tenho 1 km que é equivalente a 100 metros, a 1000 metros. E eu tenho o tempo, que é 1 hora, equivalente a 3.600 segundos, isso é padrão, tá? Bem, então vamos para o exemplo aqui, eu vou querer converter 10 km por hora para metro por segundo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar lá o valor que eu devo converter, que é este aqui, ó, 10 km por hora, tá? E aí você vai colocar entre barras, é usual colocar entre barras, você pode deixar sem as barras ou pode continuar com as barras, tá? Mas eu prefiro deixar as barras para especificar melhor. Então você observa
o seguinte: posteriormente você vai colocar ao lado do valor que você quer converter, que é os 10 km por hora, você vai colocar a sua base de conversão, tá? Que é essa aqui que especifiquei: distância 1 km é igual a 100 a 1000 metros, né? Aqui está faltando um zero, vamos acrescentar aqui. Bem, então como que você vai aplicar? Então, pessoal, como é que você vai aplicar então a conversão aqui, né? Você pode colocar quantas razões forem necessárias para executar a conversão. Aqui, como eu quero converter a parte de metro, que é comprimento da distância, né, o comprimento, eu vou utilizar ela, tá? Que é somente ela que eu quero converter, mas eu posso converter, como demonstrado, as duas dimensões, tanto a distância quanto o tempo que compõe a taxa de velocidade, tá? Que é o pedido, tudo direto para metros por segundo. Logo, o que você vai fazer então? Então, em sequência, você vai colocar, por exemplo, eu quero desaparecer com quilômetro, então o quilômetro fica embaixo, tá? Para desaparecer com o quilômetro que está em cima, vamos considerar como se fosse uma multiplicação entre frações, ok? Então você vai ter, você vai observar na conversão, logo já na taxa do tempo, você tem 1 hora e 3.600 segundos. Então eu quero desaparecer com a hora que está no denominador da fração, tá? Então eu coloco hora em cima e os 3.600 segundos embaixo. E aí o que vai acontecer? Prosseguindo, eu vou cortar, tá? Quilômetro com quilômetro e horas com horas, considerando como se fosse uma multiplicação de 3 frações, considerando como se as letras fossem números. E aí, observando mais embaixo aqui, vai ficar somente 10, tá? Vezes o que sobrou da parte 1000, né? 1000 metros, vezes 1, o H foi cortado, então você vai juntar tudo aqui, e aí fica embaixo 3.600. E aí você vai juntar número com número, tá? E deixar a razão do que sobrar. Por exemplo, ó, então ficou 10, fazendo toda a continha, você vai ter 2,77 metros, sobrou só metro em cima, e a letrinha de baixo sobrou só segundo embaixo. Desse modo, você conseguiu fazer a conversão pela metodologia das chaves, tá? Alguma dúvida que vocês tiverem, pode mandar para mim no canal. Eu vou estar respondendo vocês. E obrigado por ter assistido a minha aula aí. E inscreva no meu canal, eu vou começar a postar mais vídeos sobre engenharia, matérias sobre fenômenos dos transportes, sobre cálculo 1, 2, 3 e 4, física 1, 2, 3 e 4. E para quem precisar, tá? Eu estou deixando meu contato aqui no WhatsApp, vocês podem me adicionar pelo WhatsApp, entrar em contato comigo por alguma dúvida, alguma aula que vocês quiserem marcar, tá? Algum projeto, se vocês tiverem interesse. A formação é em engenharia química. E aí eu agradeço vocês por dar esse apoio no meu canal aí. Obrigado.